Hello, pessoal. Tudo bem, turminha? Vamos aqui à correção da PO de Física do segundo bimestre, terceira série, Colégio Darwin. Prova do dia 27/5. Primeiro exercício, temos aqui um exercício dizendo: um avião de carga voa numa altitude de 320 metros, na velocidade de 100 metros por segundo. Ele deixa cair um pacote que deve atingir um barco que se desloca a 20 metros por segundo, na mesma direção e sentido do avião. Então, só organizando aqui, eu tenho 320 metros. Aqui eu tenho uma velocidade inicial de 100 metros por segundo e uma velocidade do barco de 20 metros por segundo. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a influência do ar no movimento do pacote, determine de acordo com a situação acima, o tempo que o pacote permanece no ar e a distância horizontal x atrás do barco, o avião deverá estar para o pacote atingir o barco. Então ele quer saber esse x aqui. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que identificar que é o movimento de lançamento horizontal. Se é um movimento de lançamento horizontal, a V0y é igual a zero. E nesse exercício, em especial, a V0x ela é relativa, porque a gente não está acostumado a atingir um alvo em movimento. Então, se a gente não está acostumado a atingir um alvo em movimento, a gente desconta a velocidade do alvo, que é o barco, e trata o exercício como se o barco tivesse parado. Então, a relativa seria os 100 metros do avião menos os 20 metros por segundo do barco. Nós vamos trabalhar com 80 metros por segundo de velocidade horizontal. Considerando assim, a gente tem como se o barco estivesse parado e tudo fica como antes na Terra de Abrantes. Por exemplo, o tempo que o pacote permaneceu no ar. Esse tempo é o tempo de queda. E se eu estou falando de queda, é uma equação de altura. Se eu quero tempo, é uma equação horária. Uma equação horária de altura com gravidade de aceleração, sorvetão. A altura final do pacote é zero, a altura inicial são 320, a velocidade vertical inicial é zero, menos 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 é 5, 5t ao quadrado, 320. Então, t é a raiz quadrada de 320 por 5, que fica sendo a raiz de 64, que dá 8 segundos. É a resposta do item A, o tempo de queda, valendo um ponto. Agora, o alcance horizontal seria a distância em x. X0 mais V0x vezes t. Considerando a origem no início do movimento, com a velocidade relativa de 80 barco-avião, com tempo de 8 segundos, o x é igual a 640 metros. Beleza? Exercício bem justificadinho, 2 pontos para vocês. Continuando nossos exercícios, nós temos aqui o exercício 2, um experimento de Millikan, determinação da carga do elétron com uma gota de óleo. Sabendo que cada gota tem uma massa de 1,6 picograma e que possui uma carga excedente de 4 elétrons, suponha que as gotas são mantidas em repouso entre as duas placas, horizontais separadas por 1,8 centímetros. Faça o que se pede a seguir com a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que um PG, que é picograma, né? Um picograma de 10 a menos 12 gramas, e que uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Antes de começar a solucionar esse exercício, vamos entender o que é experimento de Millikan. Millikan fez um experimento onde ele pega uma massa, uma gota de óleo de uma certa massa, e faz ela ficar em equilíbrio
através de força eletrostática. Por quê? Porque essa carga ela está carregada. E como o texto fala, ele está carregado com um excesso de elétrons, né? Ahn, Essa massa no campo gravitacional tem uma força peso, que é igual a massa vezes a gravidade, né? Lembrando que a força gravitacional, o campo gravitacional é para baixo, então a força peso assume a direção do campo gravitacional. Mas nós temos que considerar alguma força para equilibrar. Então, para equilibrar, nós colocamos um campo elétrico produzindo uma força elétrica, que é igual a carga vezes o campo. E aqui eu tenho uma força para cima, uma carga negativa, então eu tenho que ter um campo elétrico para baixo também. Então, um campo elétrico e direcionado para baixo, tá? Para produzir esse campo elétrico direcionado para baixo, eu tenho que ter um potencial elétrico alto aqui em cima, e aqui eu tenho que ter um potencial elétrico baixo. Então, aqui nós teríamos uma placa negativamente polarizada e aqui uma placa positivamente polarizada. Então, aqui eu tenho potencial alto e aqui eu tenho potencial baixo. E eu tenho a distância entre esses potenciais, uma distância d. Então, onde está aqui a beleza desse exercício? A beleza desse exercício está no fato de que, para equilibrar, o peso tem que ser igual à força de campo elétrico. O M vezes G tem que ser igual à carga vezes o campo. Mas o interessante é a gente falar desse campo elétrico. Esse campo elétrico ele pode ser calculado pela diferença de potencial, a dP. A diferença de potencial, ela é sempre o potencial alto menos o potencial baixo, mas também pode ser calculado pelo campo elétrico vezes a distância paralela ao campo. Então, olha que interessante, eu posso, através da DDP, achar o campo, sabendo a distância entre essas DDPs, entre esses dois pontos. E aqui eu acho que tudo isso se encaixa nesse exercício, tá bom? Então, a DDP é a diferença de potencial, que também pode ser E vezes a distância do campo, e também pode ser pela força que equilibra, pode ser pela força peso. Isso aqui seria o experimento de Millikan, resumidamente, né? Então, voltando aqui no assunto, calcule o campo elétrico. Então, o que que eu tenho ali na minha explicação? Tenho dois jeitos de calcular o campo elétrico. Ou eu descubro a DDP, que é o potencial alto menos o potencial baixo, e através da DDP, eu sabendo a distância entre as placas, eu acho o campo elétrico, ou eu faço que a força de campo elétrico equilibra com o peso. Só que na letra B, ele quer a diferença de potencial. Então, a letra B, ele quer saber U. Então, pera lá, não vai dar para fazer pela diferença de potencial na letra A, porque ele já está perguntando a diferença de potencial na letra B. Então, eu vou fazer pelo equilíbrio, equilíbrio de forças. Então, eu tenho que a carga vezes o campo, a carga vezes o campo, é igual a massa vezes a gravidade. Bom, vamos trabalhar as informações que estão faltando. A carga. A carga elétrica, ele fala que você tem 4 elétrons excedentes. É o número de portadores vezes a carga elementar. Então, eu tenho 4 elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a massa? A massa, ele colocou na questão de 1,6 picograma, 10 a menos 12 gramas. Só que eu não posso trabalhar com a massa em gramas, ela vai virar quilogramas. Então vai virar 1,6 vezes 10 a menos 15
gramas. Quer dizer, como eu joguei o quilo, que é uma potência de 10 à terceira, eu tive que compensar jogando menos 3 em cima do menos 12, ficou menos 15. Então, eu tenho a massa, eu tenho a gravidade, aqui eu consigo determinar o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ficar igual a massa vezes a gravidade dividido pela carga elétrica. Então, a massa são 1,6 vezes 10 a menos 15 multiplicado por 10 a gravidade, dividido por carga de 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos simplificar para facilitar, né? Já que exercício tem possibilidade. O 1,6 já era. Se eu fizer 10 dividido por 4, são 2,5. Se eu colocar o 10 a menos 15 com mais 19, isso aqui dá 4. Então, pera lá. Pera lá. O campo elétrico é igual. Ficou 2,5 vezes 10 elevados à quarta. 2,5 vezes 10 elevado à quarta seriam 25.000 newtons por coulomb. Conferindo, conferindo, é isso aí. 2,5 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Esse é o meu campo elétrico. A unidade de campo elétrico também pode ser volt por metro, pode ser 25.000 volts a cada metro, né? Também pode ser essa unidade aqui. Na letra B, determine a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico da letra A vezes a distância paralela ao campo. A distância paralela ao campo está em centímetros, 1,8 centímetros. Temos que passar para metros, 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, a DDP vão ser 25.000 volts por metro vezes 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a DDP fica igual, que dá 25.000 vezes 0,08. Dá 450 volts. Opa, 450 volts de diferença entre a alta e a baixa. Beleza? Esse aqui foi o experimento de Millikan em exercício. Um outro exercício que eu propus aqui é um exercício de linhas equipotenciais, né? Visto que a gente trabalhou essa ideia em laboratório. Então, no esquema abaixo, representamos as superfícies equipotenciais e as linhas de força do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme Q. Considere que o meio é o vácuo com um K, 9 vezes 10 a nona vezes a unidade aí. Gente, essas linhas são as linhas de campo elétrico. E essas linhas são as linhas de potencial elétrico. Esse é o potencial elétrico de C. Essa linha aqui seria o potencial elétrico de B. E essa linha mais interna seria o potencial elétrico de A. O potencial elétrico de C você tem aqui, VC. Aqui é o VB. E a mais interna é o VA. Lembrando que o potencial elétrico é a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância da carga até o ponto. Lembrando que esse potencial elétrico pode ser positivo ou negativo. Então, o valor da carga elétrica. Olha que interessante. Ele deu aqui um R. E esse R é o R até o B. É como se fosse a distância até a linha equipotencial B. Então, eu vou fazer pelo potencial elétrico de B, é igual a K vezes Q, dividido pela distância da carga até a linha equipotencial de B. Daqui eu tenho que o potencial elétrico de B são 30 volts, é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, dividido por 0,3. 30,03 é 9. Multiplicando fica 9
vezes 10 a nona, vezes a carga. Passa dividindo, corta o 9, aqui fica 1, fica 10 elevado a menos 9 coulombs. A carga elétrica que serve para todas as equipotenciais é essa. Agora ele fala o seguinte: ele pega uma outra carga, uma carga Q minúscula, e ele leva de B para C. E ele quer saber o trabalho. Eu falei nas aulas que o trabalho é igual à carga que está se movendo na diferença de potencial. E a diferença de potencial, nesse caso, é o potencial elétrico alto. Potencial elétrico alto é em B e o potencial elétrico baixo é em C. Ela vai de B para C. Então, o trabalho é igual a 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica o potencial elétrico de B, que é 30, menos o potencial de C, que é 20. Então, esse trabalho é igual a 20, né? 30 menos 20 é 10, 10 vezes 2, 20, vezes 10 a menos 6 joules. Você pode colocar a resposta também 20 microjoules. Você pode escrever a resposta tipo 2 vezes 10 a menos 5 joules. Todas essas possibilidades são viáveis, tá bom? Então, esse exercício é um exercício de linhas equipotenciais que nós vimos no laboratório. As duas últimas questões teóricas, as duas últimas, não, as três últimas, tem a 4, 5 e 6, mas a questão número 4 fala assim: em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. Então tem um termômetro dentro das garrafas. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa há alguns minutos uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas que geram calor para produzir luz. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e 2, após a lâmpada ser desligada. Então, foram monitoradas as temperaturas durante o aquecimento e resfriamento. A taxa de variação de temperatura, né? Quem aumenta mais, diminui mais de temperatura. Então, a taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação à branca durante todo o experimento. Pessoal, a garrafa preta, ela tem a capacidade de absorver, né, a radiação e também ela tem a capacidade de emitir a radiação, né? Por quê? Porque o branco, ele tem a tendência de estar refletindo a luz. Então, ele absorve menos e também ele reflete, ele devolve menos, absorver e difundir. O preto, ele tem a capacidade de absorver mais rápido e também de emitir mais rápido a radiação, por causa da cor. É como se a gente estivesse explicando as questões da convecção, no caso da radiação sobre a areia da praia e o mar. A areia da praia tem capacidade de esquentar mais rápido e também esfriar mais rápido do que a água. Então, de dia, a radiação solar, ela bate na areia da praia e esquenta a areia mais rápido do que a água. E de noite, a areia esfria mais rápido do que a água e faz com que aconteçam as correntes de convecção. Então, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a garrafa branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e maior no resfriamento, porque a cor preta, do mesmo jeito que absorve com maior eficiência, também ela difunde com mais eficiência, ok? Então, essa resposta é a letra E. O exercício 5: dois materiais A e B são colocados no interior de um calorímetro ideal com as seguintes características: o A na capacidade, no calor específico sensível, o B no calor específico sensível, o A na temperatura inicial e o B na temperatura inicial. E aqui você tem a massa e aqui você tem a massa. Então, dois materiais são colocados no interior. Ninguém falou se é água, se é chumbo, se é cobre, se é qualquer coisa. Não interessa. Uma vez isolados no meio exterior, não havendo mudança de estado físico, não havendo mudança de estado físico. Portanto, esquece que mole, é só que macete. Determine a temperatura de equilíbrio de tais materiais. Isso quer dizer que quem está a 80 graus Celsius vai baixar, quem está a -10 vai subir, e ambos vão chegar num equilíbrio térmico.
Só que lembra, não tem nada a ver com água. E ele fala que não há mudança de estado entre esses materiais. Então, esse A, ele cede calor, e esse B, ele recebe calor. Então, o calor cedido, ele vai ser macente, M, C, delta, teta, só que do objeto do tipo A. E o calor recebido também vai ser sensível, M, C, delta de temperatura. Substituindo, eu tenho uma massa de 10 gramas para A, um calor específico sensível de 0,2, a temperatura de equilíbrio no fim, partindo da temperatura de 80. Gente, 10 vezes 0,2 são 2, ficam 2 vezes θ na distributiva, menos 160. Esse é o calor cedido. Do objeto B, ele tem 20 gramas, com calor específico sensível 0,4, na temperatura de equilíbrio que eu não conheço, menos 10. Então, vão ficar 20 0,4 é 4 vezes 2, 8, 8 θ, menos 8 vezes 10 positivo, então mais 80. E para atingir o equilíbrio térmico, eu faço o calor cedido mais o calor recebido. Porque o que um perde, o outro ganha. Então, somados dá zero. Então, o meu calor cedido são 2 θ menos 160 mais 8 θ mais 80 igual a zero. Aqui 2 com 8 dá 10, 10 θ. 160 com 80 dá 80, negativo vai para lá 80. Então a temperatura de equilíbrio são 8 graus Celsius. Então aqui um exercício de equilíbrio térmico valendo 1,5 ponto. Como eu achei que esse exercício não tinha duas etapas, né? Não tinha como colocar uma pergunta A e B, deixei um e-mail para ele e coloquei um teste valendo um e-mail também, tá? Que é o próximo, que é o exercício 6. O exercício 6 fala: um objeto extenso de altura h está fixo, disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20, quer dizer, ele vai deslocar o espelho 20. A imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto de. Então, nada melhor do que um desenho. Então, aqui eu tenho o meu OBJ, aqui eu tenho o plano, aqui eu tenho o espelho, e o espelho está a 120 centímetros do objeto. Então, a imagem também vai estar IMG a 120 centímetros do espelho. Beleza. Agora o cara desloca o espelho 20 centímetros na direção do objeto. 20 centímetros. Aproximando o espelho do objeto a uma distância de 20 centímetros, nós ficamos agora com uma nova situação em que o espelho se encontra aqui, o objeto não saiu do lugar e eu aproximei 20, portanto aqui ficaram 100. Então a imagem vai ficar também 100 do espelho. 100. E a pergunta é: qual é a distância entre o objeto e a imagem na nova situação? São 200 centímetros. Alternativa C. Tá bom? Então, essa aqui foi a correção da PO de Física do segundo bimestre da terceira série do Colégio Darwin. Espero que vocês tenham tido êxito. Lembrem-se que depois da PO vem a REC 2. A REC 2 são os assuntos complementares do conteúdo. E se não der certo, a gente vai para uma REC 1, tá? Falei errado, né? Depois da PO vem uma Global Test. E se não der certo com a PO e com a Global Test, voltamos fazendo a REC 1. E se não der certo com a REC 1, tem a REC 2. Então precisa passar, beleza? Espero que todos tenham ido bem. E a gente vai aí tirando as dúvidas. Falou? Tchau,